Vamos falar agora do experimento Monroe. Isso vai chamar muita atenção para vocês. Acorda! É um experimento muito fantástico esse trabalho, né? Então lá, esse é o Robert Monroe, nos anos 50. Ele é um engenheiro e pesquisador que queria desenvolver e vender um dispositivo para auxiliar as pessoas a dormirem melhor e mais rapidamente. Assim, ele trabalhou com um dispositivo elétrico que deveria induzir ondas cerebrais adequadas para o objetivo. Aí ele decidiu testar em si mesmo, né? Ele colocou o fone de ouvido estéreo, onde ele estava lá com tons binaurais. Na verdade, ele é um precursor, pelo que eu entendi, ele é o precursor principal, daí saiu, né, muito estudo, e então os tons binaurais se tornaram num processo crescente de escala de divulgação, mas parece que ele foi realmente o precursor do estudo dos tons binaurais e como eles afetam o cérebro humano. Aí, ele aplicou isso nele, fone de ouvido, uma diferente frequência ou batida, criada dentro da caixa craniana, e assim, ele acreditava que isso faria a pessoa relaxar e dormir melhor. É o que ele achava. Esse foi o início da tecnologia chamada M-Sync, em amplo uso atualmente, não para induzir o sono, e sim para induzir estados alterados, estados de relaxamento profundo e alterados de consciência. Então, ele descobriu isso no maior susto, ele colocou isso nele, e o que aconteceu é que ele, ele teve uma projeção de consciência, aquilo que se chama de saída do corpo, e ele era um católico normal, não acreditava em nada, e ele tomou um susto danado quando ele se viu do lado de fora do corpo. E toda a família, esposa, parentes, todo mundo, ele não podia falar a respeito, porque o pessoal ia chamar ele de louco, e na época a psiquiatria estava, né, no auge. Ele falou, vou me colocar numa clínica psiquiátrica. O que ele fez? Foi o correto. Ele começou a estudar o feito, né, ele começou a praticar secretamente, indo constantemente em projeção, visitar parentes, pessoas amadas. Ao estudar o histórico desses eventos, ele pôde verificar que, aí que ele descobriu, porque ele não sabia disso, que yogis, faquires e outros adeptos de meditação também relatavam o feito historicamente. Então, ao continuar as suas pesquisas, o Monroe acabou criando equipamentos como engenheiro, equipamentos de áudio, eletrônicos, criou metodologias testadas, publicou livros e muitas publicações científicas, né? Em 1978, ele criou o Instituto Monroe, uma sede em uma área com mais de 40 milhas ao sul de Charlottesville, na Virgínia, com laboratórios e acomodações para os pesquisadores. Realmente, quem entra no site, está aí, né, projetado para vocês, do Instituto Monroe, vai ficar bastante, feliz por causa do padrão que eles usam lá. E o Monroe tem frases fantásticas, e no site as frases dele vão passando, eu peguei e bati a foto de uma delas, por acaso, porque todas eram boas, onde ele falava assim, a grande ilusão da humanidade é que ela se crê limitada. Então ele disse que o ser humano não é limitado, apenas crê ser limitado. Aí tem alguns livros, tem muitos livros, eu pus alguns livros do Monroe. Aí o trabalho dele atraiu, aí vem a parte boa, o interesse do governo americano para o desenvolvimento de militares treinados para a visão remota, né? Nessa época dos anos 70 até 90, surgiu a guerra psicotrônica, né? Os russos e os americanos com seus treinados médiums, tentando descobrir os segredos uns dos outros através disso. E vocês vão entender porque isso abaixou um pouco, digamos, o pique. O que aconteceu, não que eles não estejam fazendo, os americanos criaram projetos como aquele Montauk Chair, que havia, a cadeira de Montauk que havia na ilha de Montauk, em Nova York, que foram projetos exatamente para poder fazer visão remota e projeção de consciência, e até para outras realidades, e por aí vai, criando situações bem drásticas e horrorosas, né? Então, no caso aqui do Instituto Monroe, cada militar treinado em relação à visão remota foi desenvolvido lá. Então, a exploração, diz ele, no Monroe,
A exploração no estado fora do corpo é um meio primário de funcionamento fora do universo físico. O segundo corpo, como ele chamava, obtido através desse estado é certamente não físico. É parte de outro sistema de energia que está interligado com o sistema de energia da Terra, mas ao mesmo tempo está fora da mesma fase. É surpreendente como se torna fácil encontrar com aqueles que já se foram. Aí diz assim, esse tipo de afirmação sugere que alguns terrenos explorados por ele e seus pesquisadores estavam na mesma realidade das experiências de quase morte. Então, nós vamos falar das realidades paralelas para entender como é que isso funciona. Tá? Então, embora exista um abundante número de evidências mostrando que as experiências fora do corpo são reais, com propriedades mensuráveis, ao mesmo tempo, existe uma fração muito importante, que é maior ou menor, de acordo com a pessoa, de não realidade. Né? Dizer que é real é engraçado, porque nem essa nem a outra é uma realidade de fato, mas a realidade é realidade porque ela é percebida. Então, assim, o que eles chamam de real ou não real é aquilo que é igual àquela onde ele está. Então, quando ocorre a projeção fora do corpo, né, desse segundo corpo que o Monroe menciona, e a pessoa, então, projetada, se vê na mesma realidade, ele diz que é real, e quando ela procede muito próxima da situação que eles conseguem mapear como existendo, ou seja, a pessoa descreve coisas que eles também veem que existe, então eles chamam que é mais real do que não real. Aí quando a pessoa descreve coisas que não estão lá, que eles não conseguem validar, eles dão isso como uma versão do não real, tá? Então, vamos lá. E está de sonho juntando aspectos que torna difícil seu estudo e compreensão. Então, essa parte não real, que não bate com aquilo que eles têm lá, na visão remota, mandou a pessoa numa visão remota, a 100 quilômetros de distância, encontrar um objeto X, que está numa caixa X, tem 3 pessoas naquela sala medindo padrões energéticos, a sala tem vários objetos, e a pessoa, na visão remota, tem que descrever. Constantemente existe o seguinte, a pessoa acerta uma grande porção de coisas e uma grande porção de outras coisas não fazem parte daquilo que os que estão na sala podem validar, não está lá. É uma outra sala. O que é interessante, tá? Então, Keith, que é o nome do cara, Harari, descreveu uma dessas experiências que ele teve à noite, porque ele fazia parte dos estudos, então ele teve uma experiência à noite que fizeram assim, mandaram ele colocar uma vela na cama, e que então ele deveria sair em projeção, estudar monitorado, ele deveria sair em projeção e apagar a vela. E eles estavam vendo se ele afetava essa vela dessa cama. Ele sai em projeção, vê a vela, apaga a vela, volta a dormir e depois, na manhã seguinte, só que ele levanta, esse era um padrão do estudo, né, monitorado. Aí de manhã ele acorda e ele vê que a vela estava totalmente extinta, ou seja, que ela queimou a noite toda até o pratinho. Aí ele fala, pô, mas eu apaguei a vela. Então, o que acontece? A vela não foi apagada na realidade dele. Ele esteve no quarto dele, mas não era esse quarto, era um quarto paralelo. Nesse quarto paralelo, ele apagou a vela, ele não apagou a vela no quarto dele, tá? Então, experiências como essa convenceram o Dr. Scott Rogo, da experiências que se chama em inglês é OBE, né? OBE, que é Body Experience, Out of Body Experience, em português é EFC, que é experiência fora do corpo. EFC, é o que eu vou me referir daqui para frente, experiência fora do corpo, que acontece em universo espelhado desta realidade. Então, você não está passeando no quarto da sua casa, efetivamente, você está passeando no quarto de uma realidade espelhada, né, que não é exatamente a sua, né? Aí o Rogo escreveu o seguinte, em 83, pesquisador, escreveu, um tanto quanto relutante, eu tenho que aceitar a teoria que, durante a experiência fora do corpo, nós contatamos somente uma realidade paralela da qual estamos,
uma interação de um mundo plástico que pode ser alterada quando alteramos a nossa. Se eu coloco uma foto em uma parede, por exemplo, o mesmo objeto deve aparecer no mundo paralelo. Esses mundos paralelos são menos tenazes e menos estáveis do que a nossa realidade física de 5 sentidos. O universo que percebemos é apenas uma subestrutura de um vasto reino de dimensões que existem além. Esses mundos superiores podem ser contatados somente de forma psíquica. Durante uma experiência fora do corpo, nós percebemos uma imagem espelhada de nosso mundo real, com mais ou menos sonhos, né? Então, uma importante observação que aqui cabe é que, além das realidades completamente espelhadas, ou seja, familiares, também é possível experienciar universos sincronizados exóticos. Isso é do Dr. Rogo também. Exóticos, ou seja, não exatamente iguais ao nosso. Então, o Monroe, que é o Robert Monroe, principal, né, criador do Instituto Monroe, o Monroe meticulosamente catalogou esses locais, explorado por ele e por aqueles a quem ele treinou. Então, tem uma outra experiência aqui muito legal, que é o efeito da alta voltagem sobre a experiência fora do corpo. Então, foram feitos estudos no Instituto Monroe que provaram que, para a experiência fora do corpo, existe uma grande vantagem em estar em gaiolas de Faraday, devido a eliminar frequências influenciadoras que ficam isoladas do lado de fora. Então, você fica parecendo igual um passarinho, você fica dentro de uma gaiola metálica, igual Nikola Tesla costumava fazer, né, com a bobina dele, por isso que, na verdade, tem uma imagem de uma bobina de Tesla, quem está no Facebook não está vendo, mas no YouTube está vendo, e dentro tem uma criança tomando choque, com mais de 100 mil volts de uma bobina de Tesla e nada acontece, a criancinha está lá dando risadinha, né? Porque a gaiola de Faraday, ela te livra de todo efeito eletromagnético, de campos magnéticos, e ela dissipa as cargas em volta, né? Isso acontece no seu carro. Então, se estiver chovendo, dando raios e trovões, e tiver, sei lá, fios no chão elétricos, não sai de dentro do seu carro, não põe o pezinho no chão, porque o seu carro é uma gaiola de Faraday. Você está isolado, né, do mundo das cargas elétricas, então esse é o trabalho dessa gaiola. Então, ele viu que nessas experiências fora do corpo, a turma toda dentro da gaiola de Faraday conseguia se projetar muito mais facilmente, sem influências de outras cargas. Então, nosso celular, televisão ligada, internet ligada, o roteador do seu lado, isso tudo atrapalha tremendamente o seu descolamento natural noturno e viagens, né? Então, você acaba ficando preso com mais dificuldade de se soltar, porque isso ocorre naturalmente durante o sonho, para qualquer pessoa, né? Assim, eles fizeram a seguinte experiência: os pesquisadores conseguem resultados, entretanto, quando a mesma gaiola de Faraday recebe 50 mil volts, que foi o teste que eles fizeram, o efeito é ao contrário. Então, o Dr. Monroe e outros pesquisadores tentaram sair da gaiola de Faraday com 50 mil volts e ficaram presos nos fios e não conseguiam. O que acontece numa projeção dessas, astral, como queira chamar, experiência fora do corpo, você atravessa a matéria, porque a matéria não tem a mesma frequência de você. Então, em estado, né, de projeção, digamos, experiência fora do corpo, você atravessa a matéria com facilidade. Mas quando a gaiola de Faraday estava com 50 mil volts, os pesquisadores não conseguiram sair da gaiola. Então, essa foi uma observação extremamente interessante. Isso sugere que o processo que permite o corpo astral passar através da matéria é afetado pela voltagem, pelo campo gerado pela voltagem. A uma voltagem alta o suficiente, não é mais possível atravessar a matéria. Então, na física quântica, nós sabemos que existe uma relação entre a voltagem e a frequência. Então, quanto mais alta a voltagem, maior a diferença frequencial.
se assumirmos que o corpo astral está em uma distinta frequência da matéria. Isso pode explicar o motivo de passar facilmente por ela. Então, o corpo astral está numa frequência diferente da matéria, então a matéria, não importa, ele é diamagnético, ele passa pelo campo da matéria sem problemas. Mas quando submetido a uma alta voltagem, isso muda a sua frequência e o corpo astral é sincronizado com a matéria, alterando suas propriedades. Essa é uma saída para quem está lá falando que está com possessões ou está sendo atacado astralmente durante o sonho à noite. É só você dormir dentro de uma gaiola de Faraday com 50 mil volts, que nada mais vai te acontecer. Aí o Williams, 2003, falou o seguinte, que é outro pesquisador, né? Deus me mostrou que o universo em que vivemos é lindo, maravilhoso, e ao mesmo tempo misterioso, que tudo está para sempre conectado nas suas viagens astrais, né? Viagens, experiência fora do corpo. Williams disse isso, né? Que tudo está para sempre conectado, para toda a eternidade. Qualquer um que tenha tido tamanha experiência divina como a dele, que tenha sentido semelhante sentido de conexão com a realidade, sabe que existe somente uma verdadeira coisa significativa para ser trabalhada na vida, e ela é amor. Então, depois de todas essas experiências, esses testes, ele chegou a essa belíssima conclusão de um universo conectado, onde tudo faz sentido, onde tudo é aquilo que deveria ser, e essa sensação de que tudo está certo na forma como é. Então, você se torna mais compreensivo, amoroso, você flui, né, no seu tal, naquilo que você tem que fazer mais facilmente, sem aumentar a sua voltagem em rejeitar padrões, e ao fluir com ele, você atravessa a matéria.